Mas então, o Trump e o Rumble, eles acionaram a justiça dos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes de novo. Já tem uma ação rolando lá nos Estados Unidos, né? É justamente por conta que o Alexandre de Moraes teria dado ordens ao pessoal lá nos Estados Unidos para bloquear uma conta do Alan dos Santos e também para pegar dados pessoais do Alan dos Santos lá nos Estados Unidos, o que é uma coisa extremamente preocupante no final das contas, porque vocês sabem, existiu aquele bate-papo no Vaza Toga em que juízes auxiliares do Alexandre de Moraes falavam em mandar jagunços da PF lá dos Estados Unidos, pegar o Alexandre de Moraes na marra, botar num avião e trazer no Brasil, o que, lógico, seria um absurdo completo, né? Mas enfim, pode ser que é isso que eles estão querendo, pode ser que eles estejam planejando alguma coisa desse tipo, né? O Xandão tem a polícia do Xandão, que obedece a ele aqui no Brasil, e esse pessoal tá enrascado, que vai entrar nessa ação também, e poderiam estar planejando esse tipo de coisa, né? Enfim, uma segunda ação em cima dos mesmos princípios não quer dizer muita coisa, isso é mais do mesmo. Uma segunda ação, ok? É mais caro, é o que eu falo para vocês também, né? O Alexandre de Moraes, espero que esteja preparado, porque a justiça nos Estados Unidos é extremamente cara, você pagar advogado lá é muito caro. Então eu espero que ele esteja preparado. Infelizmente, parece que ele vai jogar esse custo pra gente, né? Apesar da AGU não poder fazer isso, vão jogar o custo pra AGU fazer a defesa dele lá nos Estados Unidos. Mas enfim, de qualquer forma, não teria outra coisa se não for, sendo duas ações iguais. Só que não são exatamente iguais, porque nessa segunda ação que tá aqui, ó, eu não vou passar por toda ela, tá tudo em inglês e tá explicando aqui todos os motivos e não sei o que lá e coisa e tal. Mas o ponto central, o que tem de diferente nessas ações todas aqui é justamente o fato de que nessa segunda ação eles fazem um pedido liminar, né? O que é um pedido liminar na justiça? O entendimento do pessoal do direito é que muitas vezes, se você esperar até a decisão final do juiz, demora, né? A decisão final do juiz demora um tempão, tem que ter o devido processo legal, cada parte apresenta prova, outra parte tem um contraditório, ampla defesa, duplo grau de jurisdição, então pode ser que demore um tempão para se dar a decisão final, né? Então existe o entendimento que em algumas situações o juiz pode dar uma decisão liminar, que é uma decisão preliminar, antes de julgar a coisa toda, para evitar que o objeto jurídico, né, que o bem jurídico tutelado seja perdido por conta do tempo, né? E existem alguns critérios, não é qualquer decisão que pode ser tomada, tem que ser decisão que, os critérios no Brasil é o fumo bono iuris e o periculo in mora, quer dizer que, ou seja, existe a fumaça do bom direito, você não sabe ainda se a pessoa tem razão ou não, mas você suspeita que ela tem razão naquilo e há um perigo na demora, ou seja, se demorar a dar aquela liminar para ela, né, só esperar até o julgamento final, pode acabar sendo prejudicada a coisa. Então, você tem que atender esses dois requisitos para ter uma decisão liminar. Eu não conheço o direito americano, não sei até que ponto isso vale lá também, como é que funciona, mas o fato é que eles pediram exatamente esse tipo de coisa por lá. E qual que foi a liminar? Qual que foi a decisão que eles pediram liminarmente? Que o juiz desobrigue as empresas americanas a obedecerem ordens do Alexandre de Moraes, inclusive no Brasil. E aí, ou seja, né, o Alexandre de Moraes tá dando ordens absurdas, ordens que violam a primeira emenda americana, ordens que violam a lei brasileira, porque a lei brasileira também está sendo violada pelo Alexandre de Moraes. Não existe crime de fake news no Brasil. O código, o Marco Civil da Internet, que é a lei que regulamenta a internet no Brasil, não permite a remoção de perfis, proíbe a remoção de perfis pela justiça. Então, ou seja, o Alexandre de Moraes, nessa ânsia dele de calar vozes da oposição, nessa lambança, literalmente, que ele está fazendo aqui no Brasil, ele está, no final das contas, desobedecendo a lei brasileira. Mais do que desobedecendo a lei americana, está desobedecendo a lei brasileira. E aí, eles pediram essa liminar, né? Tá aqui a descrição. Rumble e empresa de Trump entram com pedido de liminar contra Moraes nos Estados Unidos, né? E essa é a liminar. A liminar é para eles não precisarem, para a justiça americana desobrigar as empresas americanas a obedecerem regras ilegais no Brasil. Então, não valeria só para as duas, valeria para o X, valeria para o YouTube, valeria para o Google, valeria para a galera geral. E aí o pessoal tá falando aqui, o André Marsiglia, eu tenho um respeito enorme por ele, falando assim, ó, nessa nova ação pede-se que a justiça americana permita às empresas não cumprir as decisões de Moraes no Brasil. Não há como o judiciário de um país estrangeiro revogar uma decisão brasileira, isso não existe, está errado. Então, com a devida vênia ao André Marsiglia, que eu respeito muito, gosto muito das opiniões dele, eu discordo dele nesse ponto, porque sim, existe um princípio jurídico que é muito forte lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, realmente, eu passei a faculdade de Direito inteira, nunca me falaram de estopel, eu que fui estudar de estopel depois, por conta do meu estudo do libertarianismo, né? Quando eu me tornei libertário, eu li um monte de coisa sobre libertarianismo, e um dos princípios fundamentais da justiça libertária é o princípio do estopel, que também é um princípio do direito internacional, né? E bom, eu não encontrei nenhuma definição de estopel em português do Brasil, mas tem esse daqui em português de Portugal, que dá uma definição muito breve do que é isso aqui, mas é um princípio jurídico muito consolidado nos Estados Unidos. E o que diz esse princípio jurídico? Ele diz basicamente o seguinte, que se você realiza uma ação contra outra pessoa, isso significa que você aceita implicitamente que a outra pessoa realize aquela operação contra você. Não faz sentido?
No momento que o Alexandre de Moraes deu uma ordem para proibir uma empresa americana de fazer coisas nos Estados Unidos, ele está implicitamente aceitando que as empresas americanas têm o direito de obter uma ordem na justiça americana para não seguir as ordens dele no Brasil. Se ele acha que um país pode mandar no outro país, então ele não pode reclamar da justiça americana fazer a mesma coisa com o Brasil. É um princípio de direito internacional, de equidade e de soberania. E é um princípio muito importante exatamente porque evita essas brincadeirinhas igual a do Alexandre de Moraes, de, eu vou mandar uma ordem proibindo no mundo inteiro. Qual o problema? Eu sou juiz, eu mando em tudo, alguém aqui no Brasil, ninguém pode mandar em mim aqui no Brasil. Não, é no momento que você está dizendo que você se acha no direito de mandar uma ordem para a justiça do outro país, automaticamente a justiça do outro país tem o direito de mandar uma contra-ordem para você. Mas aí você pode falar assim, mas então como é que resolve isso? Porque aí ficou os dois um dando ordem para o outro, fazendo. O problema é que aí isso autoriza o governo americano a tomar outras medidas nesse sentido também. Esse é o ponto central. Estopel. Alunos de direito no Brasil, vocês não vão aprender sobre isso no curso de direito de vocês. Estudem. Isso é um ponto importante. Direito internacional no Brasil é uma pincelada, assim, umas pinceladas assim, sobre direito internacional. Exatamente. O direito internacional é tudo libertário. A gente já vive no ancapistão. Quem acha que o ancapistão é impossível, nunca vamos viver no ancapistão. Acorda. A gente já vive no ancapistão. O direito internacional é toda a base libertária de justiça, é o direito internacional. A gente já vive no ancapistão. A única questão é que os atores desse ancapistão são os estados, não são as pessoas. Mas, com a informação descentralizada e distribuída, daqui a pouquinho serão as pessoas, porque a justiça estatal está deixando de existir, os estados estão se dissolvendo, vamos todos viver no ancapistão muito em breve. Isso é o que eu estou dizendo que vai acontecer. Tô certo? Tô errado? Não sei. Eu acho que eu tô certo. Então, o ponto é esse. Estudem Estopel. Estopel é um princípio muito importante. Lá nos Estados Unidos, é comuníssimo isso, usa-se isso o tempo todo por lá, tá? Em common law é muito comum esse tipo de princípio. Aqui na civil law nossa, que a gente não está muito acostumado com Estopel. Aqui, ó, é um efeito preclusivo e autovinculativo do comportamento dos estados na ordem jurídica internacional. No momento que o Alexandre de Moraes emitiu uma ordem dizendo que ele tinha o direito de mandar nos Estados Unidos, na justiça americana, a justiça americana agora tem automaticamente o direito de mandar na justiça brasileira. E o que pode vir daí? Vai ter o conflito das duas justiças. E aí vamos ver quem é que tem o pau maior. Quando os dois pauzinhos bater na mesa, quando bater o pauzinho do Alexandre de Moraes aqui na mesa e bater o pau do Trump aqui na mesa, a gente vai ver qual dos dois que vai ter mais força nessa história, né? Então, não sei qual vai ser a decisão do juiz. Não sei se o juiz vai comprar essa história, tá? Eu tô dizendo aqui para vocês que sim, existe um argumento para o juiz americano dizer que as empresas americanas estão desobrigadas de obedecer ordens do Alexandre de Moraes no Brasil. Ele vai tomar essa decisão? Eu não sei. Eu tô dizendo que existe um argumento para ele tomar essa decisão. Vamos ver qual vai ser a decisão que vai ser tomada. Lembrando que lá nos Estados Unidos, ao contrário do que acontece aqui no Brasil, as ações estão correndo na devida vara normal, né, seguindo o juízo natural e tudo certinho dentro da normalidade democrática que se espera de uma democracia. É diferente do Brasil, em que o Alexandre de Moraes decide tudo com ele, que não existe mais juízo natural no Brasil, que tudo é decidido pelo Alexandre de Moraes, tudo ele puxa para ele está perseguindo Alan dos Santos, que não tem foro por prerrogativa de função, não está seguindo nada disso, né? Enfim, até a imprensa já começou a dar esses toques de que, olha só, o Supremo precisa se ajudar, né? Isso aqui, olha só, essa frase do Alexandre de Moraes, dizendo que o Supremo precisa de ajudar, é o Estadão falando a mesma coisa que eu falei no vídeo de ontem, que o Alexandre de Moraes é burro pra caralho, uma porcaria de um macaco penteado. Porque o cara é burro, burro. Se fosse minimamente inteligente, não tinha entrado nesse buraco que ele se meteu. O que eles estão dizendo aqui é mais ou menos a mesma coisa de uma maneira mais elegante, entendeu? O pessoal gosta de usar palavras mais bonitinhas e coisa e tal. O Supremo precisa se ajudar, né? Pois é, né? Fazendo tanta merda assim não tem jeito. Outra coisa engraçada foi essa frase aqui do Gilmar Mendes, dizendo que, nessa entrevista ao Estadão, que não me parece crível que alguma autoridade internacional acredite que no Brasil há um modelo autoritário, um autoritarismo judicial e mesmo uma ditadura judicial. Eu não sei, cara, das duas uma. Ou o Gilmar Mendes tá realmente já, né, as faculdades mentais dele já se dissolveram já e coisa e tal, ou então ele tá preso numa bolha muito pequenininha aqui no Brasil de pessoas que acham que eles estão salvando a democracia. Por que estão falando essas merda toda, assim, achando que estão abafando? Não, porque a turminha deles ali, a turminha do Leblon ali deles, tá todo mundo empolgado. É isso aí, parabéns Xandão, parabéns Gilmar Mendes, prende os bolsonaristas tudo, é isso daí, parabéns. Porque se ele lesse meramente a mídia tradicional brasileira, ele já veria que já tem críticas às decisões dele muito fora dos bolsonaristas. Não são só os bolsonaristas que estão criticando o STF. No exterior já tem um monte de jornal criticando o STF também. Então sim, é bastante crível, o Gilmar. Eu diria que é bem provável que isso vá acontecer. E eu, se fosse você, começava a me preocupar com isso, porque eu sei que você tem bens pra caramba em Portugal, e Portugal é uma jurisdição diferente do Brasil, e é uma jurisdição muito mais afeita aos Estados Unidos do que o Brasil. Eu sugiro que você comece a fazer o seu planejamento aí, comprar os Bitcoin, transferir dinheiro, porque a coisa não vai ficar boa para vocês não.